Este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. E a novidade é que nós estamos agora também na RS Rádio, que é uma rádio web que você pode acessar por www.rsradio.com.br. O programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, na RS Rádio, com reprise às quintas-feiras também, às 19 horas. Não se esqueça, como sempre eu lembro aqui você, de acessar também as nossas redes sociais, o YouTube, Facebook, curtir, comentar, compartilhar, sugerir pautas e entrevistas para nós. É muito importante a sua participação. No YouTube, especificamente, clique no sininho aqui abaixo para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. E também se inscreva no nosso canal. Bom, eu tenho hoje aqui no nosso estúdio a grande honra de receber dois desembargadores, é o desembargador Cláudio Martinevski, que está mais à esquerda, e o desembargador Aimoré Roque Potts de Mello. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre reforma da Previdência, um assunto que todos vocês sabem, nós temos tratado aí de perto, um assunto que interfere diretamente na vida de cada um de nós brasileiros, que recentemente foi aprovada aí no Congresso Nacional e já foi promulgada a reforma da Previdência. Claro que ainda existem alguns desdobramentos como a PEC paralela, como nós temos tratado aqui. Mas vamos à apresentação dos nossos dois entrevistados. Cláudio Martinevski é especialista em Direito Tributário e em Administração do Poder Judiciário, conselheiro do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, desde abril de 2008, diretor da Escola Superior da Magistratura, a Júris, desde fevereiro de 2014, presidente da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública e autor de diversas obras. À sua direita, o desembargador Aimoré Roque Potts de Mello, é diretor do Departamento de Assuntos Previdenciários da Júris, professor da Escola Superior da Magistratura, mestrando em Direito na Universidade Autônoma de Lisboa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sindicato em Ação. É uma honra recebê-los aqui no nosso estúdio do Sindifisco RS e vamos falar sobre reforma da Previdência. Eu vou começar com uma pergunta inicial, que é uma pergunta bem aberta para os dois. Na opinião de cada um de vocês, o que vocês destacariam de mais importante, aquilo que mais interfere na vida do cidadão com a reforma da Previdência recentemente promulgada? Começamos com o desembargador Martinevski, pode ser? Pode ser. É uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa, né? Agradeço, porque a questão da Previdência é um tema candente e que, na verdade, afeta a vida de todos os brasileiros, sejam aqueles que já estão no sistema, seja aqueles que, eventualmente, teriam expectativa de entrar no sistema previdenciário. E, de certa forma, essa emenda constitucional, como vai ser detalhada, ela afeta a vida de todos, porque, no princípio, lá desde a PEC 06, ela tinha um propósito muito claro, né, que, na verdade, era desconstituir o sistema de previdência social e público, como foi posto na Constituição de 88. A ideia sempre teve desde o início, ela só foi sofisticada a partir da aprovação do relatório da própria Câmara, né? Era uma ideia de extinção, na verdade, da Previdência Social. E a extinção representa exatamente a desassistência, né? Tudo aquilo que a Previdência se baseia em valores e princípios de segurança em relação àqueles momentos frágeis da vida dos trabalhadores, sejam eles públicos ou sejam privados, né? De certa forma está indo para o ralo, né? Uhum. E então esse é um principal destaque, que as pessoas tenham consciência disso e que no futuro saibam avaliar o que representou isso se a gente não conseguir minimizar os danos que estão aí. Ok. Desembargador Aimoré, sua opinião. Bom, de início, a minha saudação na tua pessoa, a todos os teus telespectadores Obrigado. E ouvintes. É uma satisfação estar aqui, embora o assunto seja um assunto bastante árido, bastante Sim. duro, né, que traz uma preocupação social que nasce na Constituição de 1978, na tutela dos direitos sociais dos trabalhadores da iniciativa pública e privada, é disso que nós estamos falando. E eu tenho
colocado que a Previdência Social é uma política pública de regulação do futuro. Do futuro de médio e de longo prazo. E na exata medida em que uma política pública ou políticas públicas caçam esse futuro, todos aqueles beneficiados, todos aqueles segurados de um direito social ficam segregados, ficam presos, ficam encarcerados no presente. E no presente eles se tornam predadores. É essa a história da humanidade. Então, quando nós estamos falando de previdência social, nós estamos falando, então, de trabalho, de trabalho remunerado dignamente na atividade e depois de longos anos de prestação desse trabalho, obter, digamos assim, um lazer remunerado, uma parte para gozar a vida com mais tranquilidade. O Brasil está vivendo um momento extremamente delicado porque a emenda constitucional número 103, ela representa um processo de desconstitucionalização e privatização da Previdência Social brasileira. Seja no âmbito do serviço público, muito especialmente no âmbito do serviço público, na nossa visão, como carreiras típicas do Estado que são essenciais e indelegáveis à própria existência do Estado e ao desenvolvimento das suas políticas públicas, seja no campo da iniciativa privada, em que, por exemplo, hoje, em função de decisões fiscalistas, de reflexos meramente econômicos, de formação de caixa, nós temos praticamente 53 milhões de brasileiros sem ocupação lícita. Eu não estou falando de desempregados, são muito mais pessoas do que desempregados, gente que não consegue trabalho, gente que já desistiu de trabalhar. Quer dizer, então, isso tudo é fruto de um contexto, a partir de uma visão econômica da Escola de Chicago, que vem se desenvolvendo aqui e praticamente desconstituindo o Estado. O que a emenda constitucional número 103 fez no âmbito do previdenciamento do servidor público e do trabalhador da iniciativa privada? Iniciou o processo de desconstitucionalização de um direito social e a transformação de um direito social num seguro de vida, em que o Estado não detém mais a mediação e o trabalhador é jogado na frente de um gerente de banco para negociar um seguro de vida de médio ou de longo prazo no tamanho da sua capacidade contributiva. Até para eu entender, a emenda constitucional 103 ela decorreu da PEC 6. Da PEC 6, exatamente. Só explicando para os nossos telespectadores, uma coisa é a PEC, a gente tem sempre falado aqui PEC 6. Então, uma coisa é a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição. Depois, quando ela é promulgada, ela vira propriamente a emenda à Constituição. Então são números diferentes, só para a gente deixar claro que, como a gente tem falado muito PEC 6, a emenda 103 ela decorreu da PEC 6. A PEC número 6 foi promulgada no dia 12 de novembro. Sim, recentemente. Passado agora, deste ano, e publicada no dia 13 de novembro. E aí, perfeito. Então, a PEC 6 se transformou na emenda constitucional número 103, e ela tem um processo de desconstitucionalização do previdenciamento social brasileiro em 3 fases. A primeira fase começou com a aprovação da PEC, com a publicação da PEC, aprovação pelo Congresso Nacional, promulgação pela mesa do Congresso Nacional e instituiu 2 outras fases, que são simultâneas. As 2 primeiras são simultâneas, são regras de desconstitucionalização da Previdência, ou seja, remetendo para a legislação infraconstitucional. Ou seja, tirando da Constituição. Exatamente. E na terceira fase, qual é o grande objetivo da emenda constitucional 103? É tirar o Estado do previdenciamento, através da capitalização nocional, virtual ou ficcional, que o governo propôs no texto inicial da PEC 6,
à Câmara dos Deputados. E que a Comissão de Constituição e Justiça retirou a capitalização nacional, subtraiu a capitalização nacional, não é, desse contexto, porque desacreditou da experiência chilena, que é o grande carro-chefe, não é, digamos assim, de uma visão neoliberal sobre a previdência social dos trabalhadores públicos e privados, não é, e levou à falência e à miséria, né, parte significativa da população chilena. Então, o Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, rejeitou essa proposta. O que ela significa? Né? Na capitalização virtual, só o trabalhador contribui. Sim, o empregador não. Mas isso é só o detalhe da proposta. Por quê? Quando só o trabalhador contribui, o Estado se retira da mediação de uma política pública de longo prazo, como é a Previdência Social, não é? E faz com que, sob o ponto de vista de custeio, de investimento todo, não é? O trabalhador se relaciona diretamente com o sistema financeiro. É o que eu tenho simbolizado de colocar o trabalhador na frente da mesa de um gerente de banco, num gerente de alguma agência do sistema financeiro privado, não é, para fazer uma negociação na sua contribuição, que não é mais previdenciária, porque esse direito social se transmutou, na verdade, num seguro de vida de médio e de longo prazo, não é, sobre a capacidade contributiva do segurado, né? E é a história chilena. Uma população básica, uma população aposentada, entre aspas, basicamente na miséria, abaixo da linha de pobreza, né? Desembargador Martinez, o senhor é presidente também da União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é uma entidade que congrega várias outras entidades de classe representativa de servidores públicos estaduais, não é isso? E a União Gaúcha ela desenvolve várias atividades, né, e muitas propostas de emenda. E eu lhe pergunto o seguinte, nessa questão da capitalização que o desembargador Aimoré trouxe aqui à tona, o senhor acha que, como presidente da União Gaúcha, pode prosperar? O risco é muito grande. Qual é a sua avaliação política desse posterior desdobramento da reforma da Previdência? Como já foi referido pelo desembargador Aimoré, a PEC 6 pretendia escancaradamente a capitalização e a extinção do sistema de previdência. Aí houve, no âmbito da Câmara, uma não aceitação, uma rejeição, exatamente porque não havia transparência alguma, o custo de transição dessa capitalização era imenso, né? Aquele mantra da poupança de 1 trilhão e 200 bilhões, algo do gênero, representava, na realidade, na capitalização, um custo de 7 a 8 trilhões e que não era identificado, não era falado, né? Era escondido, não era transparente, né? E isso não foi aceito neste primeiro momento. O que houve? Houve um recuo estratégico da equipe econômica em relação à declaração explícita da extinção e uma sofisticação na aprovação do relatório, desconstitucionalizando, então, todo o sistema previdenciário e estabelecendo fases, né? Ou seja, vai acabando aos poucos, na verdade, ele vai minando o sistema para que nas fases posteriores, quando chegar, esteja tão enfraquecido que seja fácil colocar a questão da capitalização, porque a finalidade desde o início, tirar o Estado, tirar as empresas do sistema de financiamento da Seguridade Social, especialmente da Previdência. O modelo chileno é um modelo de capitalização individual, que é baseado unicamente numa poupança que é feita obrigatória em relação aos servidores públicos e privados, né? Fora os militares, no Chile também os militares ficaram fora, né? Como aqui. Fora esses, o resto é uma capitalização de 10%, que, na verdade, não é mais previdência, como foi referido, é um sistema de um seguro, né, que é pior do que uma poupança, porque na poupança a expectativa é que cresça. E no caso da poupança, essa da previdenciária, da capitalização, aí se coloca taxa de carregamento, taxa de administração, taxa de auditoria e outras tantas taxas, que são, como foram algumas experiências aqui latino-americanas, onde o valor depois a ser retornado em relação
ao quem poupou ou quem contribuiu para esse regime de capitalização é menor muitas vezes, né, do que se tivesse colocado em qualquer outro investimento. Perfeito. Então, mas essa questão da extinção ainda está posta por esse sistema de fases que foi sofisticado. Na sua visão, ainda é o grande objetivo da equipe econômica do atual governo. E diz uma coisa, na medida em que nós temos uma capitalização que, como o desembargador Aimoré colocou, ela vai levar de repente a um modelo chileno, que hoje a gente está vendo toda a conturbação que está havendo no Chile, inclusive uma notícia de ontem aí dos jornais dizendo que o governo está cedendo às pressões e vai aumentar os benefícios em cerca de 50% dos benefícios de previdência. Eu vou lhe perguntar depois da nossa pausa, que a gente vai ter que fazer para chamar os destaques da semana, porque a equipe aqui já está me avisando do tempo. Eu vou lhe perguntar o seguinte: se isso, é uma pergunta um tanto quanto polêmica, se isso não estaria interferindo nos direitos fundamentais do cidadão brasileiro, na medida que lá na frente nós vamos visualizar uma situação em que nós vamos chegar quase a uma calamidade pública de benefícios extremamente baixos para o cidadão brasileiro, principalmente o cidadão mais pobre, o cidadão mais vulnerável. Mas eu volto nessa pergunta depois do nosso intervalo aí para os destaques da semana com Fabiane Flores. É com você, Fábio. É isso mesmo, Christian. Vamos então aos destaques da semana. Reforma da Previdência é promulgada pelo Congresso. Entenda as novas regras. Com mudanças na Previdência dos servidores, o governo Leite projeta a economia de 17 bilhões de reais em 10 anos. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul publica nota de repúdio ao projeto de reforma administrativa do governo estadual. Receita Estadual modifica o horário de atendimento presencial e protocolo de processos a partir de dezembro. CCJ aprova parecer que recomenda a suspensão de reajuste de 16,38% a juízes e desembargadores. Governo deve ampliar tributação sobre renda e diminuir sobre consumo, diz secretário da Receita Federal. Aprovada em 2 turnos, PEC paralela da Previdência segue para a Câmara. Congresso do Chile fecha acordo para aumentar a aposentadoria em até 50%. Subcomissão da Assembleia Legislativa sugere mudanças na concessão de incentivos fiscais. Da geração de emprego à desigualdade, reforma tributária divide opiniões no Congresso Nacional. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS. Sabe o que é trabalhar de sol a sol e de chuva a chuva também? Sabe o que é não ter férias, 13º? Sabe o que é arriscar tudo, ano após ano? A gente sabe. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. Sabe o que é ter o melhor emprego que existe? Acordar bem cedo, tomar um mate, olhar a coxilha e pensar: eu alimento o mundo. Sabe o que é isso? A gente sabe. Banrisul, o agro é o nosso chão. Estamos de volta no nosso Sindicato em Ação para o nosso segundo bloco falando de reforma da Previdência. Estamos aqui no estúdio com os desembargadores Aimoré Roque Potts de Mello, à minha esquerda, e à sua esquerda, o desembargador Cláudio Martinevski. Vamos continuar então a pergunta que eu havia feito no final do primeiro bloco, sobre se não haveria uma questão de direito fundamental nessa tentativa do governo de capitalização da Previdência Social no Brasil. Sem dúvida, Christian. O modelo da Constituição de 88 é um modelo previdenciário constitucional de proteção social, está lá
no artigo 5º ou 6º da Constituição, a Previdência como um direito social, um direito fundamental, alçado uma condição de processo civilizatório, de avanço civilizatório em relação ao que era, porque esse modelo que tu contribui, só tu contribui para a tua previdência e não faz parte, por exemplo, da contribuição das empresas para as quais tu trabalha, tu ajuda a enriquecer a empresa e o país, né, que tem que dar a sua contrapartida, isso é um retrocesso, na verdade é um retrocesso, o que está, a capitalização é um retrocesso, né? Então a gente tem que ter muita clareza em relação a isso. O senhor visualiza a possibilidade de ações na justiça, por exemplo? Exatamente, já existem algumas ADIs, né, propostas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e provavelmente vai aumentar muito mais a desproteção, mas muito mais vai ocorrer em termos sociais, né, porque esta dimensão em nenhum momento da PEC ou da aprovação da emenda constitucional 103 não foi referido pela equipe do governo, não foi tratado pelo governo, embora várias entidades, até a CNBB, o próprio Conselho Federal de Economia alertou, né, em relação às consequências sociais que advirão desse modelo já adotado, né, e que na capitalização é bem pior, e o Chile está aí para comprovar exatamente isso. Desembargador Aimoré, sua opinião? Eu concordo plenamente com o Cláudio. É um processo de desconstitucionalização simultâneo a um processo de privatização, ou seja, de retirada do Estado da gestão pública estatal, né, de um direito social e a entrega desse direito que deixou de ser social, né, para a gestão do sistema financeiro, né, no custeio contributivo obrigatório tão somente do trabalhador, seja do Estado, seja do serviço público, seja da iniciativa privada. Ou seja, a capitalização, no final das contas, vai atingir a todos. Pois é. Então, se o Congresso Nacional rejeitou a capitalização virtual, porque capitalização existe em várias espécies de capitalização. Nós estamos falando de uma capitalização predatória sobre um direito social, né, que é são aqueles dinheiros do trabalhador que serão investidos no sistema financeiro, não é? E segundo os seus humores voltarão, em tese, né? No Chile não deu certo, não voltou e gerou esse mar de pobreza, não é? Em grande parte da população chilena. Mas se o Congresso Nacional rejeitou essa capitalização nacional estrutural, não é? A emenda constitucional número 103 tem uma promessa de que ela vai voltar na terceira fase de implantação dessa reforma da Previdência no país, dizendo que é uma faculdade dos entes federativos, né, extinguirem, colocarem sob o regime de extinção os seus regimes próprios, não é, e migrar os seus servidores públicos, que nós estamos falando de regime próprio, servidores públicos estatutários, carreiras essenciais e indelegáveis à existência e gestão do Estado, migrarem para o RGPS, que é o regime geral de previdência social unionista e sobre o qual tão somente a União pode legislar. Os entes federativos não podem legislar sobre RGPS, podem instituí-lo, no sentido de migrar o seu corpo de servidores estatutários para o âmbito da União. Então, isso está previsto expressamente no artigo 34 da Emenda Constitucional 103, e essa previsão, é isso que os nossos deputados estaduais, os nossos prefeitos, os nossos vereadores têm que ter uma visão, a população gaúcha em geral tem que ter uma visão muito clara. Isso simboliza a possibilidade de extinção do IPERX. Isso simboliza a possibilidade, por vontade política, não é, de extinção por exemplo, do regime próprio de previdência social dos servidores municipais de Porto Alegre, Santa Maria, de Passo Fundo, de Pelotas, de Rio Grande, de Uruguaiana, de todos os grandes, né, e os pequenos municípios, do estado do Rio Grande do Sul. O que isso significa? Isso significa a transformação, digamos assim, de um Estado previdenciário federativo,
num Estado previdenciário unitário, não é? Que afeta, no meu modo de sentir, não é? A cláusula de imutabilidade, a cláusula pétrea, né, vedado lá no artigo 60, parágrafo 4º, né, e seus incisos da Constituição Federal Brasileira. Então, são imexíveis, como já disse um ministro certa feita, né? São cláusulas imexíveis. Então, é essa previsão que existe no artigo 34, né, que é o day after da Previdência Social no âmbito do país, nos entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios. É claro que por injunções políticas, né, a exemplo desses pactos em torno de Lei Candir, de refazimento de dívidas recíprocas entre União e entes federativos, né, a supremacia da União, né, vai continuar existindo. Sim. Né, e se há essa previsão, essa engenharia, essa reengenharia, esse downsizing, né, no âmbito da Previdência Social, o que significa extinguir um RPPS de ente federativo e migrar para o RGPS? Significa que no âmbito do RGPS, que é um sistema, será um sistema multipilar, um regime próprio na base achatado, como o governo vem reiteradamente dizendo, que quer reduzi-lo no máximo a R$ 1.800 ou R$ 1.300 de retributividade nas aposentadorias e pensões, e o resto, previdência complementar privada, tá? Sim. Regida pelo sistema de capitalização virtual. Não é? Tanto quanto possível, o próprio regime próprio do RGPS unionista também é regido pela capitalização nacional, ou virtual, ou seja, só o trabalhador da iniciativa pública e privada contribui. E isso significa o quê? Que o Estado sai dessa gestão. O Estado sair da gestão é algo interessante, porque o Estado, pelo menos aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, eu acho que serve para a grande maioria de municípios e estados aí do Brasil inteiro, que historicamente deveria também dar sua cota de contribuição para os regimes próprios e não fez, não tem feito pelo menos. E no final das contas o que acontece? Ele tem que cobrir o déficit que na verdade foi gerado por ele mesmo por não ter feito a sua contribuição ao longo dos anos. Não é isso, desembargador Martinez? Essa é uma das principais questões postas atualmente nos projetos de emenda constitucional e PLC que o governo do Estado remeteu à Assembleia Legislativa como desdobramento da emenda constitucional 103. Nós, primeiramente, participamos de audiências públicas com o governo do Estado, sua equipe, aquele núcleo duro que gestou a questão da reforma administrativa e previdenciária, e o grande mote é exatamente a questão do déficit, né? São apresentados números, né, bem significativos, né, que em tese justificariam exatamente todas as propostas que estavam contidas na proposta inicial que foi trazida a debate público com as entidades, né? E a partir disso se passou a questionar. Primeiro é que aqueles números não tinham uma transparência, né? Faltava transparência naqueles números, porque segundo dados que a gente tinha, de alguma maneira, não fechava com os números que se conseguiu através de alguns documentos, né? E além disso a gente estava exatamente buscando alguns outros documentos onde pudesse retratar exatamente esta, entre aspas, contabilidade previdenciária do Estado. E uma das grandes questões dessa do déficit é exatamente a questão contributiva, né? Sim. Porque lá atrás sempre foi historicamente contratado com o seu servidor que não haveria contribuição para a aposentadoria, haveria só contribuição para a pensão. Esse foi o contrato lá atrás. E qual era o grande ganho do Estado? Porque exatamente ele não precisava depositar a duplicidade da parte patronal. Se o servidor descontava 11, ele não precisava também ele depositar 22. Isso ele trazia como um ganho. Olha, eu não vou ter que fazer uma poupança, eu não vou ter que disponibilizar essa parte patronal, mas lá adiante eu te garanto que durante toda a tua vida tu vai ter aposentadoria.
Isso, então, não havia um caráter contributivo da aposentadoria. Isso só foi aparecer no âmbito da União, a partir da emenda constitucional número 03, que é de 93, se não me engano, e depois da emenda 20 em relação ao Estado, que a emenda 20 é de 98. Então, só se pode falar em caráter contributivo da aposentadoria a partir de 98. Então, este é um questionamento que a gente está fazendo aqui no Estado. Se pode colocar no âmbito do cálculo do déficit todos os benefícios já concedidos anteriormente à emenda 20, onde o Estado tinha referido que não havia necessidade de contribuição para a aposentadoria. O Estado de Direito, ele prima pela questão exatamente da segurança jurídica. E me lembro, o discurso liberal é exatamente a defesa intransigente da intangibilidade dos contratos, né? E o servidor público tem um contrato, né, com o Estado, sobretudo esse servidor que não tinha o caráter contributivo da aposentadoria e que agora aparece de surpresa para justificar, então, uma contribuição sobretaxada, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul, que é outro questionamento que a gente faz. Esse é um questionamento que acho que é bem importante, porque as medidas, o que a gente avaliou lá no âmbito da União Gaúcha? As medidas adotadas no Estado, elas estão na mesma linha da Emenda Constitucional 103. Elas são exclusivamente fiscais. Elas não tratam da questão previdenciária, que é muito mais ampla, né? O planejamento previdenciário, ele é a longo prazo, ele é baseado em cálculos atuariais, em dados de base atuariais, né? E que aqui no Estado sempre foi negligenciado. No Estado nós tivemos, por exemplo, no governo Brito, a imposição de uma alíquota de 2% para a aposentadoria, que ao final de 4, 5 anos, foi para o Caixa Único e sumiu. Depois, no governo Ieda, houve venda de ações do Banrisul, também para a formação de um fundo previdenciário. Vamos sanear, vamos resolver o problema da Previdência, que no final do governo foi para a estrada. Sim. Então já o que a União Gaúcha está propondo é exatamente a gente tentar discutir seriamente essa questão da Previdência, não só a medida fiscal que visa buscar dinheiro em cima do servidor público para fazer caixa, para botar a folha em dia, mas resolver definitivamente a questão da Previdência, porque o servidor gaúcho é o grande prejudicado em relação a tudo isso, através de governos que não foram previdenciariamente cautelosos em relação à criação de fundo. Isso só ocorreu a partir de 2011, com a criação do Fundoprev aqui no Estado, que é uma medida que foi muito acertada, que está dando resultado e que faz parte da solução previdenciária do Estado, e foi a partir de uma proposta, inclusive, da União Gaúcha, a questão previdenciária, que o governo acabou contemplando, por exemplo, a questão eventual da migração de alguns servidores para o regime de previdência complementar, né? Isso foi contemplado, não estava na proposta inicial, foi contemplado no anteprojeto, que é uma das medidas previdenciárias, né, que a gente está propondo, que também acaba impactando a questão do déficit, né, e distensionando essa questão do déficit. Ainda existem outras, porque o Fundoprev, como foi dito, ele tende a um crescimento exponencial bem significativo, que ele pode trazer vidas do regime de repartição simples, que é esse regime que se refere, que é o grande deficitário, em relação ao qual sequer havia contribuição e que a gente quer, sobretudo, que se faça um recorte, que ele seja assumido por quem deu causa e quem é responsável por ele, que é só o Estado, né? E não isso recaia sobre a taxação progressiva em relação aos servidores, em relação à alteração de base de cálculo também dos já aposentados e dos pensionistas, né? Que é uma das propostas, e que, sobretudo, essa alíquota progressiva, que só está sendo adotada praticamente aqui no Rio Grande do Sul, neste modelo, né? Porque a grande parte dos projetos de lei dos estados que já apresentaram projetos nas suas casas legislativas, nenhum adotou o progressivo, à exceção do Maranhão, mas que adotou inclusive na parte de baixo da tabela, porque aí, para atingir, fazendo justamente uma justiça social, aqueles menos salários passam a pagar a partir de 7,5%, né, que é a mesma proposta da emenda constitucional, chegando até então aos 22%, mas aqui no Estado se partiu dos 14%.
Então, nem sob o ponto de vista de justiça previdenciária, justiça tributária, aqui no Estado não está acontecendo. E o que se quer exatamente, que vai se propor numa discussão no âmbito da Assembleia? Que essa progressividade ela não seja eterna, porque acreditamos que a questão do déficit vai ser solvida a curto e médio prazo. E aí nós vamos ficar com alíquotas extremamente confiscatórias, como são essas, né? Vigendo pela eternidade. A gente quer que seja limitada, já que existe base técnica para se apurar esse déficit, que essa alíquota esteja vinculada a um déficit. Essa é uma das discussões que a gente está fazendo no Estado a partir do PLC apresentado pelo governo. Perfeito. Nós temos que fazer nosso intervalo comercial e, na sequência, nós voltamos para o terceiro e último bloco do Sindicato em Ação. Até já. Visando a aprimorar ainda mais a comunicação com seus filiados, o Sindifisco RS traz mais uma grande inovação, o aplicativo Sindifisco RS. Com ele, o filiado poderá estar por dentro de tudo o que acontece com seu sindicato, acessando os vídeos produzidos pela TV Sindifisco RS, as edições da revista Enfoque Fiscal, as principais notícias da entidade, os boletins semanais e ainda ficar sabendo da programação de eventos. O aplicativo também vai possibilitar o envio de comunicação direta entre diretoria e filiados. Estamos de volta no nosso terceiro e último bloco do Sindicato em Ação, um programa que sempre traz assuntos de relevante interesse para o seu dia a dia e assuntos que muitas vezes a grande mídia ela passa ao largo e não oferece o contraponto. Aqui no Sindicato em Ação a gente oferece sempre o contraponto, que é aquela visão que não tem aparecido, né? Desembargadores, vocês aqui eu acho que vão concordar comigo, que a grande imprensa no Brasil ela tem tratado de uma forma muito discurso único a questão da reforma da Previdência. Eu não vi contraponto, sinceramente falando, não vi nos grandes veículos de comunicação, seja de rádio, de TV, na própria internet, eu não vi contraponto. Eu sempre via pessoas falando a favor da reforma da Previdência. E aqui a gente tem trazido muito pessoas falando o outro lado, o outro ponto de vista. Então, nesse sentido, quando a gente percebe que não há um contraponto, significa que nós temos uma visão ideológica muito forte por trás, pelo menos no meu ponto de vista. Uma visão ideológica que já foi mais ou menos aqui trazida pelos senhores, que está embasado no liberalismo, no neoliberalismo, que é o quê? A retirada do Estado de seu papel de condutor da economia, de salvaguarda, né? dos direitos das pessoas, dos cidadãos. Nesse sentido, eu pergunto para o desembargador Aimoré, o que o senhor acha dessa fórmula mais liberal de atuação do Estado? O senhor acha que isso casa com o que nós temos na Constituição Federal? Ou isso seria uma subversão dos princípios fundamentais que nós temos na Constituição Federal? E aí eu trago também para a questão aqui do Estado, que está sendo feito no Estado. A palavra é sua. Ok. A posição da Júris é precursora no Brasil em defesa de um previdenciamento integralmente público estatal, seja no âmbito dos regimes próprios de previdência social, seja no âmbito do regime geral dos servidores públicos, seja no âmbito do regime geral de previdência social, os trabalhadores da iniciativa privada, os profissionais liberais, empreendedores, enfim, tá? E com um guarda-chuva cada vez mais ampliado, né? Ultimamente abrangendo, por exemplo, as empregadas domésticas. Então, aumentaram o guarda-chuva do previdenciamento social para trabalhadores da iniciativa privada que antes não tinham essa cobertura social
embora fossem trabalhadores. E a tendência da Previdência Social é isso. Mas como é que nós vemos essa situação? Como tudo na vida, a Previdência Social precisa de mudanças tópicas que atualize o sistema às injunções do mundo contemporâneo, né? Enfim, de uma sociedade em constante mutação. Né? Perfeito. Então, o fato das pessoas viverem mais, então, requer alguns ajustes equitativos, né? E não em cima de discursos únicos de mídia, né? Equitativos que façam, digamos assim, uma segurança econômica, financeira e atuarial do sistema previdenciário, ao mesmo tempo que tenham uma retributividade social para o segurado, seja ele servidor público ou da iniciativa privada. Então, as emendas constitucionais número 3, de 93, 20, de 98, 41, de 2003, 47, de 2005, 70, de 2012, 88, de 2015, foram emendas constitucionais federais que introduziram uma série de modificações tópicas, de natureza paramétricas, ou seja, dentro de um contrato social estatutário para os servidores públicos, não é? Tipicamente social para os trabalhadores da iniciativa privada, e foram corrigindo os rumos. A emenda constitucional 103 fez o quê? Que é a de agora. Essa, agora desse mês, o que ela fez? Ela deu início ao processo de distrato. Rompimento de contrato. Rompimento de contrato constitucional. Por quê? Porque ela começa um processo de desconstitucionalização e privatização, não é, do previdenciamento social brasileiro. Ou seja, subverte todos os princípios que nós temos lá constitucionais, sem sombra de dúvida. À Previdência. Então, que se façam adaptações de ordem econômica, financeira e atuarial na Previdência Social brasileira, nós sempre estivemos de acordo. Sim. Não é? O Estado não é um pai de todos, não é? A contribuição, a Previdência Social é custeada pela sociedade em geral, seja ela pública ou privada, não é? Então, os ajustes são necessários, como tudo na vida. Não é? Mas, que tipo de ajustes? Bom, a emenda constitucional 103, ela desconstitucionaliza a Previdência e privatiza. Ela retira o Estado, como eu disse, né? E um ponto interessante que o Cláudio falou, eu acho que deve ser bastante comentado, é o seguinte: o Fundoprev, esse sistema, esse subsistema previdenciário do Estado do Rio Grande do Sul, né, criado pelo governo em 2011, com a linha de corte em agosto de 2011 para frente, o Fundoprev acabou com o discurso do déficit. E ele construiu um modelo previdenciário de exportação nacional. De exportação nacional. Por quê? Porque o sistema contributivo intergeracional e solidário, ele começou do marco zero, a partir da linha de corte. Os servidores novos passaram a ter as suas contribuições religiosamente recolhidas, né? O servidor público não só nega, né? Porque a contribuição previdenciária é descontada da sua remuneração, né? O Estado casa as suas contrapartidas de custeio, né? E o Fundoprev vai muito bem de saúde, do seu ponto de vista econômico, do seu ponto de vista financeiro, não é? Embora haja uma discussão, e nós somos partícipes dessa discussão de legitimidade, não é? Digamos assim, do déficit atuarial, não é? Que é uma ciência hoje que precisa de holofotes que a iluminem e que venha uma discussão pública sobre essa econometria do previdenciamento, do seu ponto de vista futuro. Que ela é necessária, ninguém duvida. A questão é qual o modelo, não é, que vai realmente estruturar essa discussão, não é? Porque hoje não se sabe direito, como o Cláudio frisou, esse tal discurso do déficit, né?
Se o déficit é financeiro, né, ou o déficit é atuarial, e há diferença substancial entre as duas coisas. Né? Então, o Fundoprévio vai muito bem, obrigado, né? E dentro dessa perspectiva da Emenda Constitucional 103, né, os dinheiros do Fundoprévio vão para onde? Quando o RPPS-RS for extinto. Né? Perfeito. E, então, é um dos pontos, o Cláudio também falou, e eu enfatizo isso aí. Né? A Emenda Constitucional 103 institui pela primeira vez na República, né, uma contribuição escalonada progressiva. Bom, sob o ponto de vista dogmático sobre do direito administrativo e do direito constitucional, né, esse escalonamento progressivo, não é, há uma certa dúvida jurídico-normativa se isso cabe para uma contribuição previdenciária, que é uma espécie de tributo diferente da demais malha tributária. Né? Então, o primeiro ponto de questionamento é se cabe. E se cabe, não é? Por que aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é, o que foi proposto não começou com 7,5% da Emenda Constitucional número 103? De todos os estados brasileiros que estão fazendo a sua reforma, internalizando a reforma da Emenda Constitucional 103 no seu âmbito territorial, não é? Só 2 estados não adotaram a alíquota de 14%. Porque todos eles estavam na alíquota de 11% ou alguma coisa parecida. Né? Só 2. O estado do Rio Grande do Sul e o estado do Maranhão. O estado do Maranhão aprovou ontem, na sua legislação, internalizante da Emenda Constitucional 103, mas o escalonamento parte de 7,5%. O escalonamento é idêntico ao da Emenda Constitucional 103. Por quê? Porque, como o Cláudio frisou, isso faz justiça social para o servidor público que ganha menos. O professor vai recolher menos para a Previdência porque ele vai recolher numa medida adequadamente contributiva e retributiva ao que ele vai ganhar depois do seu previdenciamento, do ponto de vista de aposentadorias e legação de pensão. Não é? O desembargador Martim Neves, o senhor vê nisso uma possibilidade de ações alegando confisco por parte do Estado, por exemplo? Isso com certeza vai vir, né? Essa questão da progressividade, porque não existe uma definição muito clara do que seja confisco em termos de jurisprudência no Brasil, né? Mas já se chegou muito próximo disso, nos limites em relação ao percentual da carga tributária que tem que ser considerada como um todo, não só a questão previdenciária, mas também imposto de renda, né? E na medida em que isso vai comprometer boa parte do ganho, né, dos servidores e do próprio também servidor, do empregado da iniciativa privada, isso começa a comprometer a sua própria subsistência, né? Estou vendo aqui, já tem algumas tabelas, pode chegar a 37,48%, né? É retirada de mais de 1/3, né, dos ganhos, né? Isso só previdência e imposto de renda. E depois mais a questão de saúde, eventualmente que aqui no estado nós temos um instituto próprio, que já vai mais 3,1%, né? Sem falar nas outras questões que são comuns a todos, mas também a escola pública, enfim, que a gente não tem muito acesso, enfim, ela é deficitária e tal. Então, tudo isso representa uma sobrecarga muito grande em relação à renda para enfrentamento das questões básicas das famílias, né? Isso que nós estamos falando é especificamente para servidor público, né? Só para a gente deixar claro para o nosso telespectador, né? E o servidor, por isso que tem se dito que o servidor público tem sido mais atingido. Mas nós temos também o discurso do governo e da grande mídia de que os privilégios estão sendo combatidos. E outro discurso que também vem aí é que, em se aprovando a reforma da Previdência, o Brasil passaria a crescer, que é o mesmo discurso que foi aplicado para a reforma trabalhista, para a PEC dos gastos. Na sua opinião, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso é muito interessante, porque, na verdade, se vendeu o caos, né, para se aprovar a reforma da Previdência, como está acontecendo no modelo em menor proporção aqui no Estado, né?
E na medida em que a gente não, por exemplo, regime de urgência nesses projetos, em que existe uma discussão muito grande a respeito exatamente dos dados, chegar a consenso em relação a dados, né? É impossível que se faça um debate sério, honesto, em cima de dados concretos, que não haja dúvida nenhuma em relação a eles, se não se proporciona um ambiente para um debate mais sério, onde se busque dados, todo mundo estejam de acordo, né, e que se possa fazer um enfrentamento com mais calma, né, e esse é um dos grandes problemas. Então se vende a ideia de privilégio ou de caos para se colher, né, facilidades, digamos assim, nas aprovações, o que nós discordamos completamente, né? Porque um outro discurso, ou melhor, um outro argumento que a gente tem utilizado é exatamente a questão do custo, né? Dos custos de transição. Se há esse déficit, foram alguns modelos adotados que causaram. O próprio Fundoprev, que é uma medida excelente, na verdade, ele passou a tirar dinheiro do regime de caixa, do regime intergeracional, para fazer o fundo, o que é bom para o futuro, mas em relação a esses, tirou receita. Isso aumentou o déficit. O regime de previdência complementar também, na medida em que baixou a parte da contribuição sob o ponto de vista do teto do RGPS para o servidor público, tirou receita, aumentou o déficit. Isso foram opções. E agora essa opção que foi o Estado que adotou vai recair só sobre o servidor. Esse questionamento que a gente quer fazer e tem que amadurecer isso em relação ao parlamento. As pessoas têm que saber, não por ideologia, mas por justiça, né? Porque o que se vê muitas vezes em alguns discursos é uma ideologia em relação ao servidor como se fosse responsável por tudo, o que não é verdade, o que não é realidade, e vai causar um problema muito sério em relação o futuro da questão do servidor público, que nós não teremos mais serviço público de qualidade se nós continuarmos nessa toada que vê no servidor só privilégios. Nós temos, por exemplo, no âmbito da segurança pública, mortes, né, quase que diárias em relação aos servidores públicos que enfrentam a questão da violência. Isso é privilégio? Qual é o privilégio que está se dando? A própria questão, se a base do discurso normalmente eleitoral de modificação, de transformação social é a educação, o que é que está se investindo em relação à questão do servidor público relacionado à educação e a questão da previdência que pesa muito, né? São essas discussões que precisam de um amadurecimento, precisam se trazer dados, fatos, diante da complexidade que é esse fato e que um regime de urgência acaba atropelando esse debate, né? Perfeito. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa e, como é de praxe, eu vou conceder a cada um de vocês 1 minuto para fazer as considerações finais, começando pelo desembargador Aimoré. Bom, a hora de reflexão, a hora de parar para pensar, refletir sobre de onde nós vimos, para onde nós estamos e para onde nós queremos ir. O Estado do Rio Grande do Sul, em face desses projetos legislativos que o governo do Estado remeteu para a Assembleia Legislativa, tem uma oportunidade ímpar de refletir. E de preferência refletir em profundidade, e não em cima do artigo 62 da Constituição Estadual, né, Cláudio, que tem 30 dias para resolver questões de extrema gravidade, com repercussão para todos os gaúchos, né? Uhum. E de modo que nós estamos abertos, né, à participação desse processo de debate. Nós queremos continuar construindo e propondo para que o Estado permaneça com as suas carreiras típicas, essenciais e indelegáveis, com um guarda-chuva de proteção constitucional e não por privilégios, porque as garantias do fazendário, as garantias do promotor de justiça, do juiz, são garantias que revertem em função da sociedade, contra o poder político, econômico, enfim, todas essas coisas que o Brasil hoje vive com muita intensidade, né, essas discussões. Perfeito. Então, nós queremos contribuir para que o Rio Grande do Sul continue se orgulhando das suas estruturas, né,
Muito obrigado, desembargador. Desembargador Martinez, suas considerações finais. O que eu acho que deixar de mensagem final é que a Previdência não é um fato isolado na vida econômica do Estado, né? Ela é relacionada a uma complexidade bem maior que a questão da Previdência, e eu acho que o Sindifisco, o sindicato, tem trazido isso ao debate público, que nós temos que também visualizar a questão do crescimento, né? A questão da receita pública, que escoa muitas vezes por outros ralos, né? Como, por exemplo, a questão dos benefícios fiscais, e que acabam acarretando problemas tão ou mais sérios do que a própria questão da Previdência. Se não houver crescimento econômico, sempre vai representar, a questão da Previdência vai representar um gasto, mas nós temos que exatamente passar desse patamar da questão do gasto público e buscar exatamente qual é o projeto de crescimento, qual é o projeto de novas receitas para o Estado, para o enfrentamento das questões estruturais do Estado. Por enquanto começou mal, talvez, o governo, e ainda em regime de urgência, que eu vou bater aqui, porque não há uma discussão séria em relação a esse tema e em relação a uma ausência de outras propostas em relação ao crescimento do Estado. Eu acho que essa é a reflexão que o Parlamento deve fazer no momento em que aprecia a questão da Previdência em relação aos servidores públicos. Perfeito, muito obrigado, desembargador Martinez. O nosso Sindicato em Ação está chegando ao final de mais uma edição. Eu agradeço imensamente a participação dos nossos dois convidados aqui à minha esquerda. Agradeço imensamente a sua participação, a sua audiência. Não se esqueça, como sempre recomendo, lembro vocês, de acessar o nosso canal no YouTube do Sindicato em Ação, curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho para ativar as notificações e se inscrever no nosso canal. A sua participação é importantíssima para nós, porque você que faz este programa ter a qualidade que tem. Muito obrigado e até a próxima.